Padre Marcelo Rossi, ele chegou a ser uma das maiores personalidades do Brasil no final dos anos 90, início dos anos 2000. Para vocês terem ideia da popularidade, o padre chegou a vender mais de 10 milhões de cópias de CDs, além de fazer uma missa lá no Morumbi para mais de 70 mil pessoas. Mas devido a problemas pessoais, como uma forte depressão, Marcelo Rossi deu uma sumida e passou por alguns momentos bem difíceis. Porém, graças a Deus, recentemente ele voltou. E voltou bolado. Tanto que agora ele virou Padre Marcelo Rossi. Uma história dessas, como uma montanha russa de emoções, é claro que merece um vídeo completo. Então hoje a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu com o Padre Marcelo Rossi. Será que ele virou fisiculturista? Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Nascido em uma família católica de classe média, Marcelo Mendonça Rossi foi criado no bairro de Santana, em São Paulo. Seu pai trabalhou durante anos como gerente de banco e sua mãe era dona de casa. Uma curiosidade sobre o padre é que na adolescência, precisamente aos 16 anos, ele decidiu não frequentar mais a igreja. Só foi voltar a congregar na igreja católica novamente já aos 22 anos. Depois de já estar formado em educação física, tem essa também, ele é um professor, de educação física, ele teve alguns contratempos na vida que o fizeram voltar para o caminho que Deus tinha para ele. O que aconteceu foi que o Marcelo Rossi perdeu um primo em um acidente de carro e descobriu que uma tia tinha um tumor maligno na cabeça. Tudo isso na mesma época. Esses dois traumas familiares o levaram a um retorno à igreja. Quando voltou, já foi com o intuito de ser mais ativo no sacerdócio. Marcelo começou então a participar das atividades nas paróquias e um ano depois, inspirado em uma minissérie sobre a vida do Papa João Paulo II, ele decidiu dedicar-se à igreja. Tempo depois, ele se formou em teologia pela Universidade Nossa Senhora Assunção e em filosofia pela Faculdade Salesiana de Lorena. E no dia 1 de dezembro de 1994, ele foi ordenado padre. Não demorou muito para que ele se tornasse uma referência e o maior nome do catolicismo aqui no Brasil. O fenômeno Padre Marcelo Rossi. Como sacerdote, rapidamente Marcelo Rossi se tornou um fenômeno de mídia e cultura no país inteiro no final dos anos 90. Ele simplesmente virou o maior fenômeno artístico cristão da América Latina, com mais de 11 milhões de CDs vendidos ao longo de sua carreira. Com esse seu estilo mais extrovertido, que na época não era tão comum entre os padres que costumavam ser mais formais, Rossi, aliando isso tudo com a sua excelente comunicação, se destacou e virou um prato cheio para o mainstream. Quem não se lembra do inesquecível Erguei as mãos e dai glória a Deus, com as suas coreografias que marcaram época. Cantando, dançando e fazendo coreografias em missas e programas de televisão. Sua principal ideia era divulgar a Igreja Católica de uma maneira mais moderna, para conseguir se aproximar das pessoas que estavam se afastando da igreja. É claro que alguns católicos mais tradicionais da época sempre demonstraram restrições a algumas de suas práticas, sendo que o seu estilo já foi criticado por alguns setores da igreja no Brasil. Entretanto, era uma minoria na comunidade, que em grande parte apoiou o padre. Apoiou tanto que no final da década de 90, o número de pessoas que procuravam as missas de Padre Marcelo Rossi era tão grande que os fiéis lotavam a igreja do Perpétuo Socorro, na Avenida Mascote, em São Paulo, que era onde o padre celebrava suas missas. Aos arredores da igreja também ficavam completamente tomados pelos fiéis, a ponto de ser necessária a interrupção do trânsito na região. Logo, o Padre Marcelo foi pressionado a encontrar um local maior para fazer suas missas e, consequentemente, levado a concretizar iniciativas que marcariam a história do país. Uma dessas coisas foi a sua missa feita no Morumbi, em 1997, para mais de 70 mil pessoas. Rossi também fez vários eventos convidando famosos e sendo até mesmo transmitidos pela Rede Globo, como o intitulado Saudade Sim, Tristeza Não, feito no dia 2 de novembro de 1999, no dia de finados, que contou com a presença de artistas como Sérgio Reis, Aguinaldo Raiol, Sandy Júnior, Chitãozinho e Chororó e Roberto Carlos, reunindo aí cerca de 600 mil pessoas no total. Enfim, tiveram muitos eventos. Esse foi só um exemplo de como o Padre Marcelo Rossi mudou muita coisa para o catolicismo aqui no Brasil. E realmente foi e ainda é um cara muito importante para a cultura do país. Mas nem tudo foi só alegria em sua carreira. Polêmicas e depressão. No meio desse sucesso todo, o padre também teve que enfrentar algumas polêmicas. Em 2019, o padre foi acusado de plágio, em referência ao livro Ágape. O livro chegou até mesmo a ter a sua comercialização suspensa. Só que a polícia realizou uma investigação e concluiu que a acusação era falsa
moça e o padre Marcelo Rossi estava sendo vítima de estelionato. Com isso, a acusadora foi presa juntamente com mais 2 pessoas, indiciadas por utilização de documento fraudado, formação de quadrilha, denunciação caluniosa e estelionato. E é claro, o padre Marcelo Rossi foi inocentado da acusação de plágio. Outra coisa que vale citar, que nem chega a ser uma polêmica, mas que não podemos deixar passar, é que em 2019, durante uma missa em Cachoeira Paulista, uma mulher furou a segurança e invadiu o palco durante a missa que acontecia na Canção Nova e empurrou o padre de cima de uma estrutura. Pelo menos 50 mil pessoas viram a cena de perto. Servir para abençoar. Apesar da queda, que é meio assustadora, o padre voltou ao palco minutos depois e continuou a celebração. De acordo com a polícia militar, a mulher foi encaminhada para a delegacia prestar depoimento. A PM informou que a ocorrência foi feita pela Canção Nova, porque o próprio padre Marcelo não quis registrar nenhuma agressão. Os acompanhantes informaram à PM que a mulher que agrediu o padre sofria de transtornos mentais e, sinceramente, eu não sei o que aconteceu com ela depois disso. Agora, acredito que a barra mais pesada que Marcelo Rossi passou durante a sua vida tenha sido a batalha contra a depressão. Por volta de 2010, teve um acidente que o fez passar por um período de depressão e por momentos bem delicados. Primeiro, ele engordou bastante, chegou a pesar mais de 128 quilos e depois ele ficou perto de estar anoréxico. Ele perdeu 40 quilos depois dessas dietas malucas que existem por aí. Por exemplo, a dele era a base de alface, cebolas e 3 hambúrgueres por dia. Fiz uma dieta maluca, Renata, que eu realmente espero que as pessoas não inventem. Era só alface e hambúrguer. Nossa, padre Marcelo, mas então vamos... 6 meses. Que loucura! Essa entrevista aconteceu em 2013 e em 2015 ele ainda estava bem magro, talvez tenha sido o auge de sua magreza e muitas pessoas achavam que o padre estava até mesmo doente, porém ele sempre negou e dizia que até os remédios ele já não estava tomando mais. Outra coisa é que sempre deixou claro que o que ajudava bastante em sua luta contra a depressão, além de sua fé em Deus, obviamente, era fazer exercícios físicos. Como o senhor, padre Marcelo, consegue uma válvula de escape para não somatizar? A esteira. Atividade física. Foi a atividade física. Lembrando que ele se formou em educação física e sempre gostou dessa área, tanto que em sua juventude o padre já tinha um belo de um shape. Virou bodybuilder. Foi a partir de 2021 que Marcelo Rossi começou a chamar a atenção, quando começou a viralizar em vídeos publicados na internet, nos quais era notório seu porte físico mais musculoso. Algumas pessoas começaram a chamá-lo de Padre Marcelo Horse, devido ao tamanho do homem. Na ocasião, a assessoria dele chegou a publicar uma nota falando sobre os cuidados que ele passou a adotar com o corpo e dizendo que a mudança não foi repentina. Quem o acompanhava em missas e programas viu que esse processo foi gradual ao longo dos últimos anos, mas é claro que ele estava meio longe da grande mídia. Então, quando ele viralizou, essa mudança drástica que muitos viram acabou chocando. Tanto que começaram a surgir vários memes com toda essa situação. E as pessoas questionando aí o que tinha nas hóstias que ele tomava. Será que eram hóstias de whey protein? Em março desse ano ele apareceu novamente, só que ainda mais bolado. O sacerdote de 55 anos postou um vídeo no Twitter visitando uma livraria. Em 48 horas a publicação bateu mais de 6 milhões de visualizações apenas na rede social. O motivo? As suas dorsais gigantes. Até mesmo que é basicamente isso que dá pra ver, já que ele sempre usa aquelas roupas que escondem basicamente o corpo inteiro, mas é notório que o bicho tá grande. Ô padre, saca o shape aí pra gente ver como que tá, resultado tá dando. Como vocês podem ver, resultado tá dando, né? Lembrando que o padre já assumiu que chegou numa época de sua vida, a usar anabolizantes. Será que ele voltou a tomar uns Danones ou tá natural? Comenta aí o que você acha. Eu tinha horários e regras, porque a academia pra mim era de segunda a segunda. Tomava anabolizante? Eu cheguei no período a tomar anabolizante. Sei lá, mas o bom é que parece que ele tá mais saudável do que nunca e continua aí com seu propósito de vida, hoje sem depressão e cuidando da sua saúde. Um exemplo a ser seguido. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias, tá? Então caso você não esteja inscrito no canal, se inscreve aí para não perder os próximos e deixa o seu like para poder ajudar a gente aqui no engajamento. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!